Paz do Senhor, amados irmãos e amadas irmãs, é um grande prazer estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor e hoje é a lição de número 8, cujo tema é as discípulas de Jesus. Mas antes vamos fazer uma oração para iniciar a nossa aula. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença para aprendermos a tua palavra. Fala ao nosso coração, aplica a tua palavra ao nosso coração e visita, Senhor, neste momento cada vida, cada lar. Senhor, cura aqueles que precisam de cura, cura os enfermos nesta hora, Pai. Ajuda os teus servos naquilo que eles precisam. Visita, Senhor, neste momento cada mente para que possa estar aberta a aprender a tua palavra. Espírito Santo, peço que o Senhor venha guiar esta aula. Abençoa-nos em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. A lição de número 8, então, o título, como eu falei, As Discípulas de Jesus. Na aula retrasada, nós falamos sobre os discípulos de Jesus. Mas também temos as discípulas de Jesus. Isso está registrado no livro de Lucas, capítulo 8, versos 1 ao 3. Vamos ler então esses 3 versículos. Diz assim a epígrafe: as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com suas fazendas. A introdução da nossa revista diz assim: nesta lição vamos refletir sobre o papel de algumas mulheres no ministério de Jesus. Por suas ações específicas, reconhecemos nela a prática do discipulado e suas vidas nos inspiram até hoje em nosso próprio seguimento de Cristo. É muito importante a gente relembrar o contexto em que essas mulheres estavam inseridas, porque era um contexto de bastante discriminação e preconceito contra as mulheres. Mas elas fizeram também parte do movimento do seguimento de Jesus, e ter isso registrado na Bíblia é de suma importância, porque a maneira como Jesus tratou essas mulheres foi uma maneira revolucionária. Foi de forma revolucionária para o seu tempo, porque Jesus tratava as mulheres com respeito, com amor. E o contexto daquela época, conforme falei, sabemos, era um contexto opressor, era um contexto de muita intolerância contra as mulheres, de modo que existe até uma oração registrada na época, uma oração da época registrada no Talmud, não é na Bíblia, no Talmud, que diz assim. É até chato de ler, tá? Mas a oração, entre aspas, diz assim: louvado seja Deus, pois não me criou como gentio. Louvado seja Deus, pois não me criou como mulher. Louvado seja Deus, pois não me criou como ignorante. Então é no meio desse contexto que Jesus se reporta às mulheres, num contexto em que, infelizmente, as pessoas faziam esse tipo de oração abominável. E sabemos que isso é contra a palavra de Deus. Usavam ainda a palavra criar, agradecendo por não ter sido criado como uma mulher, sendo que isso vai contra a palavra de Deus, porque a palavra diz que Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança os criou. Então, isso que nós lemos é terrivelmente contra a palavra de Deus. Em meio, então, a esse contexto que Lucas escreve esse texto que nós acabamos de ler. Então, Lucas, na sua narrativa, ele procura dar visibilidade às mulheres no ministério de Jesus. Então, ao escrever o Evangelho, ele deu visibilidade às mulheres. Ele registrou a presença das mulheres na vida de Jesus. E ele usa até mesmo uma expressão, quando ele se refere a Maria aprendendo com Jesus, ele diz assim: Maria sentava-se aos pés de Jesus. Está lá em Lucas 10, 38 e 39.
Essa expressão é a mesma utilizada para os homens que se colocavam como aprendizes de um rabino, porque estar aos pés do mestre é uma expressão usada para o discípulo. Logo, usar uma expressão de que Maria estava aos pés de Jesus significa que ela era uma discípula, porque quem ficava aos pés de um mestre era um discípulo. Então Jesus ele tratava as mulheres com respeito e permitia que elas estivessem perto dele, aprendendo. Então Jesus ele conhecia esse contexto de discriminação contra a mulher. E ele agiu para além de todos esses preconceitos. Nos evangelhos, Jesus desenvolve uma série de encontros com mulheres nos quais ele conversava com elas, ensinava, como por exemplo a mulher samaritana, né, que ele conversou com ela, inclusive um dos diálogos mais extensos que a gente pode observar é de Jesus, com relação a Jesus, né? De Jesus com a mulher samaritana. A mulher samaritana ela faz várias perguntas a Jesus e ele responde todas elas, né? Então Jesus tratava as mulheres com muito respeito. E a mulher samaritana, se não me engano, vai ser o tema da próxima aula. Temos também a mulher cirofenícia, Marta e Maria, entre outros. E ao reconhecer o papel das mulheres no segmento de Jesus e na igreja primitiva, encontramos uma base sólida para a sustentação de seu espaço ministerial até os dias de hoje. Então, no texto de Lucas, nós percebemos que o autor menciona que mulheres e homens seguiam a Jesus. Não somente os homens, mas as mulheres também seguiam a Jesus. E Lucas direciona a sua narrativa para apontar algumas dessas mulheres. E quem são essas mulheres que nós acabamos de ler, né? Relatadas no Evangelho de Lucas e que seguiam a Jesus? Maria Madalena ou Magdalena, né? Hoje Madalena se tornou um nome próprio, né? Na época de Jesus era um adjetivo que indicava a origem de quem nascia em Magdala, uma cidade. Há muitas informações sem fundamento sobre esta mulher. Por muito tempo se acreditou que ela era uma prostituta, mas o texto bíblico não confirma isso. O que se sabe dela, né, que Jesus expelira dela 7 demônios. Esta mulher que seguia Jesus se tornou uma liderança importante. Ela foi uma das primeiras pessoas a testemunhar a ressurreição do Mestre. Quer ver? Eu tenho a referência aqui, vou compartilhar com meus irmãos, porque Jesus ele aparece primeiramente para uma mulher após ele ser ressurreto. Diz assim, após a sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela anunciou àqueles que tinham estado com ela e os que estavam tristes e chorando. Então Jesus libertou aquela mulher. E ela tinha tanta gratidão que ela acompanhou Jesus em todo o tempo. E quando ele ressuscitou, ele apareceu primeiramente para uma mulher, e esta mulher foi Maria Madalena. Isso ressalta mais uma vez que o Senhor não faz acepção de pessoas. Continuando então a contextualização, né? Então Maria Madalena é aquela mulher de quem Jesus havia libertado de 7 demônios. Ela seguia Jesus e se tornou uma liderança importante. Ela foi uma das primeiras pessoas a testemunhar a ressurreição do Mestre. O fato de chamar Jesus de Rabone, que quer dizer meu querido Mestre, é mais um indicativo de que ela era discípula, pois o discípulo chamava seu discipulador de Rabi, ou seja, de mestre. Lucas também fala de Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes. Ela era uma mulher muito importante, com certa posição social. Seu marido, ele era um funcionário do império. Deve ter sido difícil para ela abrir mão do conforto, de acreditar no império para crer na mensagem de Jesus, que muitas vezes criticava os valores deste império. Joana não deve ter seguido Jesus o tempo todo. Era uma mulher casada, mas procurava estar com ele quando possível e ajudava financeiramente. Lucas também fala de Susana e muitas outras. Não sabemos nada a respeito dela.
mas o fato de seu nome, de Susana, estar registrado no texto bíblico, mostra a relevância que ela tinha para o movimento de Jesus e para a comunidade. A expressão muitas outras indica que a participação das mulheres não era pequena, pelo contrário. Muitas mulheres participavam do ministério de Jesus, seguindo o Mestre e sustentando o seu ministério. Jesus não escolheu só os homens ou só as mulheres, porque ele sabia que ambos eram importantes no reino. E as expressões da imagem de Deus, como afirma o livro de Gênesis, né? Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem e semelhança criou homem e mulher. Né? Então Deus não faz acepção de pessoas. Então eu quis partilhar, né, esse adendo que a revista da Escola Dominical traz, esse estudo sobre a contextualização, para a gente ver como que Jesus ele foi importante, né? Ele é importante. E naquele momento histórico, principalmente, né, a importância que Jesus ele tem, principalmente com relação a essa questão social das mulheres, né, em que ele respeitou, ele respeita e ele ama a todos, homens e mulheres. Continuando então a nossa revista, o Fundamento Bíblico diz assim: o Evangelho de Lucas apresenta várias narrativas interessantes, nas quais o papel feminino assume relevância. Seu detalhamento do chamado de Maria e Isabel nos permite perceber o protagonismo das mulheres na história da salvação. Então, Maria, mãe de Jesus, né, que gerou o nosso Salvador, e Isabel, que gerou João Batista. Particularmente, as mulheres de sua lista são importantes porque Lucas as retoma no contexto da crucificação. As mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia e depois do sepultamento. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus. Maria Madalena, Maria e Joana vão depois ao túmulo para cuidar do corpo de Jesus e permanecem como as testemunhas em primeira mão de sua ressurreição. Em Atos dos Apóstolos, são incluídas entre o grupo presente no cenáculo e que recebe a manifestação do Espírito Santo. Então, o autor da revista está mostrando que Lucas, retratou que as mulheres seguiram a Jesus em todos os momentos de sua vida. Quando ele estava vivo, estavam aos pés dele aprendendo, contribuindo com o seu ministério. Quando ele morreu, elas ficaram lá no sepulcro vigiando seu corpo. E também no momento da ressurreição. A esse respeito, com relação ao momento da ressurreição, é interessante observar uma situação que ocorreu, porque quando Jesus ele ressuscitou, o corpo, o túmulo ficou vazio. E avisaram aos discípulos que o túmulo estava vazio, que o corpo não estava mais lá. E os discípulos foram correndo verificar o que havia acontecido. Aí eles verificaram que realmente o túmulo estava vazio, só que eles não ficaram lá, eles foram embora, diz a palavra de Deus que eles voltaram para casa. Maria, porém, ficou lá. Maria ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Então, os discípulos foram embora, mas Maria ficou ali, mesmo sabendo que não tinha ninguém lá no sepulcro. Ela ficou lá chorando. E aí, enquanto ela chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela diz: levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E aí tem um momento que ela se volta, né? E ela vê Jesus ali em pé, mas ela não reconheceu. E ela achou que ele era um jardineiro, né? E aí ela fala, na mente dela era um jardineiro, e ele fala assim para ela: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? E ela, pensando que fosse um jardineiro, ela diz assim: se o Senhor levou embora, diga-me onde o colocou e eu levarei.
E aí Jesus diz assim: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. E aí Jesus diz assim: Não me segure, pois ainda não voltei para o meu pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes que estou voltando para o meu pai e pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Então, esse trecho, essa narrativa bíblica mostra que Maria não abandonou o mestre em momento algum, né? E ela ficou ali chorando, mas ele aparece para ela e ela o reconhece. Continuando a leitura da nossa revista, e as discípulas de Jesus, elas também estavam presentes no cenáculo, no momento da manifestação do Espírito Santo. Está registrado em Atos capítulo 1, versículo 14, que diz assim: Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Essa sequência narrativa é o mais forte indicativo de que as mulheres eram um segmento consistente no discipulado de Jesus. Elas não andavam com ele de modo aleatório ou por oportunidade. Havia uma convicção e uma prática de seguimento que as tornou tão conhecidas que algumas tiveram seus nomes registrados na história. Considerando as condições da época, esse registro, estou aqui na primeira coluna, esse registro é um demonstrativo incontestável de uma liderança sólida e reconhecida das mulheres no movimento de Jesus. Elas não tinham direitos civis garantidos, como ocorre hoje na maioria dos países. Não podiam comprar ou vender bens. Não podiam escolher com quem se casar, nem participar das decisões da vida da igreja ou da cidade. Desta maneira, vemos. Então, desta maneira, vemos que quando o evangelista Lucas assume o quanto a participação das mulheres era importante no ministério de Cristo, ele aponta a revolução que isso significa. Jesus criou um movimento novo, rompeu uma série de preconceitos culturais, e entre suas inovações está o discipulado feminino. No discipulado feminino, eram admitidas mulheres em igualdade de condições com os homens. Jesus convive com elas, conversa, quer em particular, quer em público, procura escutá-las. Elas participam ativamente, são beneficiadas com milagres e curas. Ele quebra os preconceitos da impureza, deixa-se tocar pela hemorroísa, ou seja, a mulher do fluxo de sangue. Ele mesmo toca o cadáver da filha de Jairo, conforme Marcos 5, 25, 43. Jesus não se esquiva de ser taxado de imoral e escandaloso pelos fariseus, enquanto desafia os preceitos legais e entra em casa de mulheres que viviam sozinhas, como a de Marta e Maria. Palavra que ilumina a vida. No tempo do Novo Testamento, os seguidores de um rabino já eram selecionados desde a infância e a seleção se encerrava por volta dos 15 anos. A cultura judaica valorizava em extremo o rabinato como um alvo de vida e um sinal de ser bem-sucedido. Havia um elemento de realização pessoal muito forte e presente juntamente com a fé. Os valores e os motivos de vida daquele povo. Porém, esta era uma prática mais voltada para os homens. Não era comum as mulheres deixarem seus afazeres e papel social para seguir um mestre. Mas, por que as mulheres se arriscam deste modo, fugindo ao modelo convencional da vida doméstica, para seguir um rabino? Para elas, a situação poderia se tornar uma ameaça, ainda mais quando Jesus ia aos poucos sendo visto como um inimigo do Império Romano e seus seguidores poderiam vir a ser exilados e perseguidos.
Entretanto, elas se esforçaram por andar atrás dele de cidade em cidade ou investir seus recursos para financiá-lo. Lucas não deixa entrever as razões que as levaram a isso. Lucas nos deixa entrever as razões que as levaram a isso. Razões bastante distintas e próprias. Então, por que as mulheres seguiam a Jesus? Por que elas largaram tudo? Largaram assim o que elas criam, né, antigamente para seguir a Jesus, para aprender com ele. Por gratidão, né? O autor vai apontar aqui alguns fatores que podem ter levado essas mulheres a seguirem a Jesus. E nós também podemos, né, nos enquadrar nisso. Então, muitas vezes, nós seguimos a Jesus por gratidão. Aquelas mulheres foram alvo do amor de Jesus, por meio da cura, da libertação de demônios. Embora Maria Madalena seja a pessoa mais famosa do versículo, Joana e Susana são também descritas como mulheres de quem Jesus retirou doenças e espíritos malignos. Portanto, um primeiro motivo pelo qual seguem a Jesus é a expressão da gratidão. Diversos relatos de cura de Jesus terminam com a afirmativa de que a pessoa curada o seguia. Seguir a Cristo por gratidão pelo que ele realizou é muito mais forte e duradouro do que fazê-lo por pretensão de receber benefícios, milagres ou o pão, como ocorre no episódio da multiplicação, que está registrado no livro de Lucas, capítulo 10 ao capítulo 9, versos 10 ao 17. A gratidão conecta a pessoa abençoada com a pessoa abençoadora por laços de fidelidade e lealdade. Um sinal disso é o fato de elas o seguirem até a cruz e depois da cruz. Elas seguiam a Jesus também por compromisso. A gratidão gera um segundo sentimento, que é o compromisso, expresso no texto pelo fato de que elas não apenas se esforçam por estar presentes de cidade em cidade, como usam seus recursos para financiar o ministério de Cristo. Há muitas formas de segui-lo. Pode ser que as mulheres não tenham acompanhado Jesus realmente de aldeia em aldeia, posto que Joana, por exemplo, era casada com um político proeminente. Ela poderia saber de antemão por onde Jesus passaria e ir ao encontro dele em alguma dessas paradas. Nessas ocasiões, ela movia seus recursos para suprir as necessidades financeiras do mestre. A prática do mecenato, que é o patrocínio de um artista, um profeta ou qualquer pessoa cuja atividade nos inspire, é bastante antiga no mundo greco-romano. O próprio termo mecenas deriva de um homem romano famoso por suas ações que envolviam patrocínio e proteção política para grandes filósofos e escritores como Horácio, Virgílio e Propércio. Joana, por estar ligada à cultura romana, estava habituada a isso. Vemos, portanto, que ela reconhece a proeminência de Jesus e estimula sua atividade por meio do suporte financeiro. Elas também seguiam a Jesus por reconhecimento. Essas mulheres, como muitas outras, reconheciam a autoridade de Jesus. Por isso foram abençoadas por seus atos, recebendo cura, instrução e valorização. Enquanto muitos estudiosos da lei que aguardavam o Messias não conseguiam vê-lo, em Jesus essas mulheres o honraram através do seguimento comprometido, que vai para além das palavras, envolve o engajamento, o investimento de tempo e recursos. Ainda hoje, precisamos reconhecer a autoridade de Jesus e o seu senhorio para nos tornarmos seus discípulos e discípulas. As discípulas de Jesus nos deixam um legado de coragem e determinação, pois num contexto em que as mulheres tinham pouca liberdade e autonomia, elas seguiram Jesus conforme podiam. Algumas seguiam de perto, outras investiam financeiramente, outras abriam suas casas,
Uma delas ungiu os pés do Senhor com óleo precioso. Certamente, muitas delas falaram das maravilhas que viram para outras pessoas. Não se pode negar a importância da atuação feminina no ministério de Jesus, como não podemos negar a presença e a ação das mulheres na igreja hoje. Conclusão. Em Lucas 8, temos uma provocação ao nosso seguimento de Jesus hoje, por meio da vida do testemunho dessas mulheres, né? Podemos seguir a Jesus Cristo pelo modismo do momento, pelo medo da perdição eterna, por nossos desejos a serem atendidos por Deus. Muita gente segue a Jesus por muitos motivos diferentes. Aquelas mulheres, porém, o faziam de modo muito evidente. Elas encontraram nele a verdadeira libertação de que necessitavam. Desenvolveram um espírito grato, manifesto tanto em andar com ele, quanto em investir financeiramente no projeto no qual acreditavam. Por fim, manifestam a profundidade de seu compromisso seguindo Jesus, desde a Galileia até encontrar a cruz, o túmulo e a ressurreição. Que nós possamos ser como essas mulheres, perseverantes. E como diz o texto, elas acompanharam Jesus em todos os momentos, né? Como diz aí o finalzinho da conclusão, elas acompanharam a Jesus desde a Galileia até encontrar a cruz na sua crucificação, né, no túmulo, e também na sua ressurreição. Mostra uma trajetória, uma caminhada, e elas foram mulheres perseverantes. Então nós vimos aqui nesta lição hoje como as mulheres, inicialmente vimos, né, a contextualização, como elas eram discriminadas, como havia um forte preconceito contra elas, e elas não tinham alguns direitos, e dentre eles elas não podiam aprender, e Jesus as trata com valor, com respeito, de modo que elas se tornaram discípulas, muitas delas, né, que criam nele, se tornaram discípulas de Jesus. Muitas foram libertas, curadas pelo Senhor. E é interessante dizer também que naquela época o Espírito Santo ele era derramado para algumas pessoas, né? Como por exemplo os reis. Mas lá no livro de Joel, queria mencionar esse texto de Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então, o profeta Joel profetizou que vossas filhas profetizarão. Então, o Espírito Santo, nós vimos, né, lá no início da lição, que o autor da revista mostra que as mulheres estavam também presentes quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. Ou seja, o Senhor, ele não nos trata com discriminação. O Espírito Santo, ele é derramado sobre todos, sobre toda a carne. Então o profeta Joel, ele profetizou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Inclusive, lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 1, condena-se a fazer acepção de pessoas. Diz assim a palavra: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Somos todos iguais perante Deus, o Criador. Ele não faz diferença entre as pessoas. Ele não julga pela aparência. E pelo sangue de Cristo nós somos todos iguais. A Bíblia tem vários versículos que falam que Deus condena ao fazer acepção de pessoas. Fazer acepção, essa palavra acepção significa preferência por alguém, preferência por pessoas em razão de sua classe, gênero, né, privilégios, qualidades ou títulos. Indica ainda separação e escolha. Lá em Gálatas 3,28 diz assim: Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Em Cristo nós somos um.
Em Deuteronômio 10, 17 diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas. Em Tiago 2,9 diz assim: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Colossenses 3, 10, 11 diz: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Romanos 2,11, porque para Deus não há acepção de pessoas. O ser humano é quem faz acepção de pessoas. Muita gente interpreta muitas vezes a Bíblia faz uma interpretação de acordo com a sua própria vontade, distorcem a palavra de Deus, ou apenas deixam de lado aqueles versículos, aqueles textos bíblicos, conforme acabamos de ler, que mostram que o Senhor, ele é contra a discriminação, contra se fazer a acepção de pessoas. Para Deus não há acepção de pessoas, porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse Jesus que deu a vida eterna, ele andou por essa terra salvando, curando, libertando, sem de modo algum discriminar homens e mulheres. Mas Jesus libertou, como nós vimos, libertou aquela mulher de espíritos malignos. Ele disse também para uma mulher: mulher, estás livre da tua enfermidade. E aquela mulher endireitou-se e ficou curada. Ele disse para a mulher do fluxo de sangue também: grande é a sua fé. E aquela mulher ficou livre daquele mal. E esse mesmo Jesus, ele continua curando, libertando e salvando. Que você possa crer em sua palavra, que você possa também aceitá-lo e receber dele a cura, a libertação, porque ele não faz acepção de pessoas. E tem um hino assim, ele é um pouquinho antigo, né? Um hino assim, não é muito atual, mas é um hino muito interessante que eu queria compartilhar com os amados irmãos, e tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. O Senhor, o Criador, quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda amo quem criou, porque o amor de Deus é além dos céus, e enviou o Senhor Jesus, o seu único Filho, o seu amado Filho, o seu único Filho, o seu amado Filho,
água viva e quer andar na luz, que procura paz, que tem sede de justiça e quer vencer o mal, escapar da morte, ter vida eterna. Não está em religiões, mas sim no homem, se voltar para Deus, crer em Cristo. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor conceda a você aquilo que o seu coração deseja e que você possa receber dele nessa manhã, nesse dia que você está ouvindo, seja manhã, tarde, noite, a cura, a salvação, a libertação, assim como ele libertou, curou aquelas mulheres que o seguiam. Vamos orar entregando ao Senhor as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pela libertação, pela salvação, pela cura, porque o Senhor nos amou e enviou o seu único Filho para nos salvar e nos libertar. Que possamos ser, Senhor, como aquelas discípulas que foram perseverantes e estiveram em tua presença em todos os momentos da tua vida aqui na terra, Senhor, e continuaram mesmo depois que o Senhor foi assunto ao céu, aos céus. Que nós possamos também, Senhor, perseverarmos até o fim, porque a tua palavra diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, que o Senhor nos sustente, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a permanecer firmes na fé. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Fique com Deus, a paz do Senhor a todos e a todas. Um grande abraço.